Convido o pastor Nelson para fazer uma oração de início. Amém. Ontem o pastor leu o texto de domingo, o que Jesus tinha feito no domingo. Hoje nós vamos abrir Mateus 21, segunda-feira, o que ele fez na segunda-feira. Nós vamos nos deter mais no Evangelho de Mateus, embora outros evangelhos também trazem essa história. Mateus 21, a partir do versículo 12. Diz assim: Jesus entrou no templo e expulsou todos os que estavam ali, vendiam e compravam, e revirou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, fazeis dela um antro de assaltantes. E no templo aproximaram-se dele os cegos, os mancos, e ele os curou. Mas ao verem os milagres que ele realizara e os meninos que gritavam no templo, Hosana ao filho de Davi, os principais sacerdotes e os escribas indignaram-se e perguntaram: estás ouvindo o que estão dizendo? Jesus lhes respondeu: sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e de bebês obtiveste o louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. A figueira infrutífera. De manhã, ao voltar à cidade, teve fome. E avistando uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e achou somente folhas. Então lhe disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isso, perguntaram, admirados: como a figueira secou assim de imediato? Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se disserdes a este monte: erga-te e lança-te no mar, isso será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, receberei. Até aqui. Irmãos, na segunda-feira, que a gente está representando o dia de hoje, Jesus fez 3 grandes ações. E o que está interessante aqui, que o fato da figueira veio antes da purificação do templo, porque da figueira foi de dia, ele estava caminhando para ir ao templo. Só que aqui no Evangelho ficou invertido esse fato. Mas o que importa é a mensagem que está aqui e que dá para a gente entender isso que aconteceu em plena segunda-feira. Esses textos, para quem quiser anotar, também podem ser encontrados em Marcos 11,
de 12 a 21, no Evangelho de Marcos, né? E no Evangelho de Lucas, de 19, 45 a 46. Em algumas Bíblias, também fala Jesus amaldiçoou a figueira. E até um termo usado bem forte, né? Que nós não gostamos muito da palavra maldição. A gente gosta muito da palavra bênção, né? E a palavra maldição, o fato dele amaldiçoar, ele estava querendo se referir ao Antigo Testamento, porque muitos do Antigo Testamento não frutificaram. Alguns seguiram certos e foram salvos. Outros, porém, se desviaram e fizeram seus filhos se desviarem. Então, isso é um alerta para a gente, o que Deus quer falar para a gente. Se Deus fala que pelo frutos conhecereis e nós devemos dar frutos, é uma análise desse primeiro ponto que a gente deve pensar, refletir. Eu tenho dado fruto na minha igreja? Eu tenho dado fruto na minha vizinhança? Eu tenho dado fruto na minha comunidade, na minha cidade, em Bauru? Porque começa assim, né? E muitas pessoas não têm dado fruto. Ontem, no final da IBD, o irmão de Jalmir falou uma coisa bem interessante. Irmãos, nós devemos parar de acostumar de chegar à igreja, sentar, ouvir, levantar e ir embora. Isso vai passando anos e a gente vai fazendo isso. Nós devemos orar, porque o inimigo vem com essas enganações. Na igreja, quando você chega, é tudo panelinha. Não vai atrás de nada, ninguém te convida, ninguém te chama. Você é só mais uma que está sentada aí, só mais um. E não é verdade. Deus, ele abre oportunidade para todos. A chama da vontade da gente poder estar trabalhando e se envolvendo vem no nosso coração, quando a gente está bem com Deus. E quando Jesus ele olha aquela figueira, ele estava com fome. O lado humano dele, o lado da carne, né? Ele estava sentindo fome. E aí ele viu que aquela figueira estava ali e não estava oferecendo nada para ele naquele momento, e nem para ninguém. Porque nós, como cristãos, devemos oferecer para Deus e para o próximo, né? Os frutos que Jesus fala para a gente dar. E ele estava se referindo a algumas pessoas do Antigo Testamento que abandonaram a fé. E este também era um ato profético ilustrando a condenação do templo por Deus, que se mostrou infrutífero por não cumprir a sua missão como lugar de oração para todos os povos. Quando Deus ele fez a Bet-El, que é a casa de oração, é justamente para que seja casa de oração para todos os povos, né? Então, aqui, essa casa é aberta para todos que passarem aqui, para entrar, orar, conhecer a Deus e ter a salvação. E para ter uma experiência com Deus, não é necessário o templo tijolo. A gente vê que muitas pessoas têm experiência com Deus em outros locais, mas como o templo é importante, a congregação, a comunhão, Deus depois encaminha essa pessoa para uma igreja. E eu sempre falo, não podemos pregar igreja. Se a igreja é correta, prega Jesus, amém que a pessoa está lá em outra igreja. Agora, se a pessoa tem compromisso aqui, responsabilidade aqui, então tem que honrar aqui, né? E quando a pessoa, ou às vezes por mudança, ou está morando longe e fala com a gente, agora a gente vai para outra igreja, a gente sabe que é uma igreja séria, a gente fala amém, permaneça firme e nunca desista da fé.
Então, nós devemos lembrar disso. Frutificar é aqui, é em outra igreja, é em qualquer lugar. Nós não podemos desanimar. Deus também retrata Israel como a vinha que pertence a ele. Vocês já viram parreira, de como que eles cuidam da parreira? Com muito amor, com muito zelo. Então, Israel é essa vinha. E quando Deus vai recolhendo essa vinha, as uvas, também representa o juízo. Por quê? A uva que está boa será usada. Agora, a uva que não presta será jogada. E nós corremos também esse risco. Por isso que a gente tem que sempre se analisar todos os dias. Senhor, o que eu estou oferecendo para ti? Está bom ou está estragado? Né? Para ele poder falar com a gente no dia do juízo. A segunda ação de Deus, de Jesus, no dia de segunda-feira, foi a purificação do templo. Também tem nos textos de Lucas 19 e João 2. O lugar da oração se tornou um comércio, né? E vocês podem até fazer uma relação com, infelizmente, algumas igrejas hoje pensam o dinheiro e comércio, né? Um dia eu estava fazendo um estudo, aí eu estava procurando assim, Bíblia, eu queria uma imagem para eu fazer um PowerPoint de Bíblia no púlpito. Aí parece assim um monte de imagem lá. Aí uma das imagens era uma Bíblia e a folha da Bíblia era o formato de várias notas de dinheiro. E o pastor que estava atrás, assim, não mostrava o rosto, né? Pregando, tinha um cifrão assim de nota no paletó dele. Aí eu olhei aquilo, sabe, me doeu. Eu falei assim, quantos que no mundo não enxerga a palavra de Deus desse jeito e os pastores desse jeito, né? Então, cabe a nós passar o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra, o porquê que nós estamos na igreja, não esse comércio que fazem. O modismo da música gospel, qualquer um grava um CD e fala, é gospel. A gente tem que saber as músicas que a gente está ouvindo. A gente tem que saber as palestras que nós estamos ouvindo na internet. Então, a gente realmente tem que tomar muito cuidado, sempre baseado na palavra de Deus. Aí Jesus, ele purificou o templo. E os cambistas, aqueles homens que vendiam ali, eles queriam vender para o sacrifício. E desde o pombo, que era para uma pessoa mais pobre que comprava, que o pombo é considerado puro, né? Até os cordeirinhos, que eram os considerados mais caros para os ricos, estavam sendo vendidos ali. E não em silêncio. Quando a gente estuda o grego original, fala que igual feira livre, um gritava querendo fazer o preço maior, assim, disputa, né? Gritava fazendo uma disputa. Aqui está mais barato, vem aqui, não, você encontra aqui. Gente, eu fico imaginando isso aqui na porta da igreja. Quando você entra no templo, a gente já fala, gente, entra, senta e ora. Evita conversar, ou, né, se conversar, fala tal, mas não fica conversando, batendo palma, abraça, não sei o que rir. Não, é uma reverência, né? A palavra fala, eu vou guardar os meus pés para entrar na tua casa. A gente vem preparando o nosso coração para poder adorar a Deus, né? E mesmo assim, quando começa o pastor a orar e ler a Bíblia, ainda às vezes tem gente que fica em pé, não senta, não aquieta o coração. Então, quando você entra na igreja, faça uma oração a Deus. Aquieta o teu coração, abre o teu coração e ouça a voz de Deus, o que Ele tem para você naquele dia. Aí, esse ato de Jesus gerou um questionamento muito grande nas pessoas.
Porque geralmente as pessoas pensam assim: é Deus, é Jesus, então não pode demonstrar disciplina, não pode demonstrar braveza. Não. Quem é que aqui não fica bravo com uma coisa errada? Todos nós ficamos, né? E Jesus, ele fez correto. Ele fez mais do que certo. E aí eles começaram a perguntar: seria mesmo esse Jesus? Um rei que fala que é Deus, brigando assim, virando mesa, que ele virou a mesa. Imagina, você está lá vendendo, igual ontem, né? Fazendo uma alusão aqui. Mas foi vendido depois do culto, não estava em desordem. Chega lá, virar a mesa do pastel. Criar uma bagunça lá, né? As pessoas ficarem com raiva de Jesus. Aí eles começaram a perguntar: mas espera lá, o batismo de João era do céu ou dos homens? Aí começaram a perguntar. E Jesus, muito inteligente, eu admiro muito a rapidez do pensamento de Jesus, ele responde com uma outra pergunta, né? E aí ele faz uma outra pergunta, e Jesus responde com uma outra pergunta: o batismo de João era do céu ou dos homens? Aí ninguém respondeu. Aí ele falou: então, vocês não me responderam? Então também não respondo as suas perguntas. Né? Eles ficaram calados, porque não tinha o que falar. Eles estavam indagando a própria pessoa de Deus em Jesus Cristo. E nós, muitas vezes, não damos esse valor para Deus em Jesus, na pessoa de Jesus. Em João 10:30 fala: eu e o Pai somos um. Quando Felipe chega, Jesus fala: mostra-nos o Pai. Aí ele responde assim: quem me vê, vê o Pai. Né? Então, nós devemos saber que Jesus era totalmente Deus e também tinha um lado humano. Ele era divino e humano. E, contudo, não pecou, mesmo correndo tentações para poder pecar, ele não pecou. E as pessoas falam assim: mas a carne é fraca. Só fica nessa parte do versículo, né? Mas a carne é fraca. Completa o versículo. Porém, o espírito é forte. A carne é fraca, porém, o espírito é forte. E no espírito, nós não vamos errar. Jesus provou isso, né? Aí tem gente que fala que metade dele era Deus, aí ele conseguia. Não, mas ele tinha um lado humano. E também outro exemplo muito lindo também de uma pessoa que era fiel a Deus e não caiu em tentações, tem vários na Bíblia, mas isso me chama muita atenção, foi o José do Egito. Ele poderia se deitar com Potifar, ele não se deitou, era homem, tem gente que fala, homem é mais fraco. Não. Deus deu a alma, a natureza humana para todo mundo. A tentação é igual para todo mundo. Isso daí é algo da cultura latino-americana, machista, que fala que o homem pode trair, a mulher não. Nenhum dos dois pode trair. E ele falou não. E ele era Deus, igual Jesus? Não. Ele era inteiramente humano. Então, nós podemos vencer na força de Jesus todas as coisas. E a terceira ação que Jesus fez na segunda-feira foi as curas no templo. Como eles levaram os cegos, os mancos atrás de Jesus, a sua ação demonstrava bondade, graça, todo o tempo ali. E o interessante é que Jesus, ele não fazia a pessoa ficar presa a ele. Eu te curei, você vai me dever um favor, ou você... Não. Ele fazia por graça, favor imerecido, por aquela bondade dele, pelo ensino. Ele não falava, agora você tem que me pagar.
Então, era realmente assim um ensino bíblico. E o que nós devemos fazer quando nós ajudamos uns aos outros, quando nós servimos a Deus na igreja, né? Não pode ficar envolvendo dinheiro, porque se todo mundo aqui que é voluntário, a gente incentivar com dinheiro ou com pagamento, a igreja pode fechar, porque vai pagar todo mundo, e aí? Né? E o voluntariado? E o que Jesus ensina? Né? Já pensou pagar cada coralista pelo que cantou ontem? Né? As pessoas que trabalham no Ministério Infantil, as pessoas que trabalham na recepção, ou as pessoas que ficam olhando o carro. Não existe isso. Como Jesus, ele ensinou, nós devemos copiar o exemplo dele. A igreja deve trabalhar para ele, como ele divulgou o reino de Deus aqui na terra. E ele não era aquele Messias como as pessoas imaginavam que ia nascer num berço rico ou militar, né? Mas ele era um Messias humilde, que ele quando ele entrou em Jerusalém, ele foi montado num jumentinho, não foi nem num cavalão branco, bonito, né? Foi num jumentinho, num simples jumento. Mas o poder do Espírito de Deus estava sobre ele. E ele curou todas as pessoas que o buscavam. E usou cada maneira diferente para curar. Ele não fez uma fórmula para todos. Um cego ele pôs a mão, outro ele fez o lodinho de barro com a saliva, o outro ele chegou, pega a tua cama e anda para o manco. Cada um era de um jeito, porque cada um tem um jeito. Cada pessoa é um jeito, então ele vai tratar com a gente de uma maneira diferente, né? E foram essas 3 grandes ações que Jesus fez na segunda-feira.